E hoje eu quero falar sobre 5 erros que você está cometendo ou pode cometer, erros que concurseiros cometem que podem comprometer a aprovação em concurso público. Não se incomode se eu olhar de vez em quando aqui para baixo, porque eu estou aqui aqui na minha mão um roteiro para não esquecer os 5 erros, né, para eu poder ali definir, né, quantificar cada erro, para que você consiga entender que erros é esse, corrigir imediatamente e conseguir sua aprovação em concurso nesse ano de 2026. Vamos lá, primeiro erro, não saber qual concurso focar. Eu já falei sobre isso aqui no canal algumas vezes e é importante registrar isso. O problema de muita gente, até um vídeo assim a gente fala sobre isso, é atirar para todo lado. Ou seja, você não escolher um concurso-alvo. Até um vídeo que falei sobre isso recentemente, vou até deixar na descrição ou então no comentário fixo desse vídeo aqui, eu vou deixar para você esse vídeo falando sobre esse assunto. Esse é um grande problema. Muita gente quer ser aprovado ou aprovada em concurso público, mas ela não tem um direcionamento, ela não sabe qual concurso ela quer focar. E eu costumo dizer, quem não sabe aonde ir, né, quem não sabe onde ir não chega a lugar algum. Se você não souber onde você quer ir, se você não tiver um caminho, um direcionamento, um mapa para seguir, você não vai chegar a lugar algum. Você vai andar, perdido, perdida. Escolha seu concurso-alvo. Ah, eu quero concurso policial, eu quero a carreira administrativa, de prefeitura, de Câmara Municipal. Ah, eu quero concurso federal, quero um concurso bancário, Banco do Brasil, Caixa Econômica, eu quero um concurso, enfim, de tribunais, concurso de carreira de tribunal. Escolha qual concurso você deseja e você mire nesse alvo. Esse é um grande porém que você tem que começar fazendo isso. Você já definiu qual é o seu concurso público-alvo? Primeiro erro que muita gente comete é não escolher um concurso, não definir qual concurso ela quer seguir. O segundo erro é desconhecer editais. Esse aqui é clássico. Não adianta você escolher o edital. Ah, eu quero ser aprovado no concurso da Caixa Econômica, o Banco do Brasil, ou um tribunal, mas você sequer leu o edital anterior. Ou seja, um concurso que não está vigente, que estão aí, talvez concurso, no caso Banco do Brasil e Caixa, estão previstos para sair esse ano ou até ano que vem, e você não conhece, não sabe qual o conteúdo programático. Mas por que você não sabe? Porque simplesmente você não leu o edital. Você não pegou o edital anterior desses concursos para avaliar, analisar. Peraí, o que cai nesse concurso? Vai cair o quê? Cai matemática, cai português? Cai conhecimento bancário? O que vai cair nesse concurso? Se você não tem noção do que vai cair no concurso, você está perdendo tempo. Então desconhecer o edital é um grandiosíssimo erro. E esse erro, vou dizer para vocês, não é só para iniciante não. Tem muita gente experiente em concurso que comete esse erro. Eu já cometi esse erro. Já aconteceu comigo cometer um erro de não ver o requisito de um concurso, me inscrever para ele, até eu tive que ir até viajar. Na verdade, eu não tive não. Eu ia viajar para cá, para Brasília, onde moro atualmente, e quando eu fui perceber, alguém falou sobre o assunto, eu fui consultar. De fato, eu não tinha um requisito para o concurso. Tinha que ter mestrado, doutorado, eu não tinha requisito. Para minha sorte, o voo foi cancelado e eu acabei tendo reembolso do valor que eu ia pagar no voo, para minha sorte. Ou seja, eu ia vir do estado do Pará para cá, pagar mais de R$ 1.000 de passagem de avião. Para quê? Para fazer um concurso que eu não tinha requisito, porque eu simplesmente não li o edital. E olha que eu já tinha uma vasta experiência em concurso público. Então é importante ler o edital. O segundo erro é desconhecer o edital. Se você escolher um concurso-alvo, imediatamente pegue o edital, analise o edital, faça um compilado dele, utilize o Gemini não, o Notebook LM, pessoal, eu utilizo muito. Se você não acompanhou, tem um vídeo nesse canal também que eu falo sobre utilizar o Notebook LM para estudar para concurso. Mas assim que você pode utilizar para estudar, para criar mapa mental, resumos, você pode utilizar também para avaliar, analisar editais. Pede pro Notebook LM gerar para você ali os principais conteúdos que caem naquela prova, trazer para vocês quais requisitos que é cobrado ali. Enfim, ele faz um filtro legal do teu edital, apesar de que o ideal é você ler todo o edital para conhecer as regras do jogo. Mas se você quer saber só o essencial, beleza, usa aí o Notebook LM para fazer um resumo legal do seu edital. Mas não fique sem saber, sem conhecer o edital. Desconhecer o edital é o segundo erro comum, né? Um erro que acontece com muita gente, que pode levar você à reprovação. Terceiro erro é não ter um plano de ação definido. Beleza, você escolheu o concurso, você já leu o edital, e aí? O que você vai fazer agora? O que você vai fazer? Como é que você vai chegar a esse objetivo? Como é que você vai alcançar a sua aprovação? Você vai estudar como? Onde? Qual material? Qual conteúdo? O que você vai fazer?
Planejar, ter um plano de ação definido é um ponto crucial e muita gente erra por não fazer isso. Ah, vi aqui que vai sair o edital do concurso do, do órgão tal e vou fazer esse concurso. Mas e aí? Como é que você vai alcançar essa aprovação? Você já definiu qual é o material, qual cursinho você vai assinar, se você vai ler PDF, vai ler apostilas, se você vai pegar o conteúdo na internet, se você vai fazer questões, qual vai ser o seu ciclo de questões, ciclo de revisões, você vai fazer quantos simulados? E aí? Não é só você saber o que vai cair estudar por estudar, não. É um erro que muita gente comete. A pessoa não sabe como vai chegar naquele objetivo. E aí é um erro gravíssimo. Se você não sabe como chegar naquele objetivo, você vai ficar pelo caminho. É como você dizer assim, eu quero fazer um bolo. E aí? Mas e aí? Quais os ingredientes? O ingrediente é esse. Beleza. Tem os ingredientes. E agora? Qual o próximo plano? O que você vai fazer? Se você só souber quais são os ingredientes do bolo, o edital, é isso e isso. Beleza. E você souber o que é um bolo, isso não quer dizer que você vai conseguir fazer um bolo. Você tem que ter um passo, um processo, um procedimento bem organizado, bem orquestrado, um plano para poder fazer aquilo. E você tem um passo a passo. O que você vai fazer, como você vai misturar os ingredientes, como você vai aquecer o forno, quantos minutos vai ficar naquele forno, aquele bolo, para ele poder ficar no ponto. Como você vai testar se aquele bolo está ou não no ponto. Tudo isso faz parte de um plano de ação para fazer um bolo. Concurso público não é diferente. Você sabe o edital, você já sabe qual concurso você quer, mas se você não traçar um bom plano de ação, a chance de você ser reprovado ou reprovada é muito grande. O quarto erro também, não fazer questões. Está dentro do plano de ação. O plano de ação seu tem que contemplar a questão teórica e também questões e simulados. Não fazer questões e simulados é um erro gravíssimo que muita gente comete e pode comprometer seriamente a sua aprovação em concurso. Porque no final de tudo, você ser aprovado ou aprovado em concurso depende de você acertar o máximo de questões possíveis. Se você não consegue, se você não tem prática de fazer questões, desconhece como as bancas, a sua banca de concurso, ela vai exigir aquelas questões, a chance de você errar é muito grande, por N fatores. Primeiro, você não souber como é que é cobrado em questão de concurso aquele conteúdo, se você souber a teoria, é bonito você saber o que é gramática, o que é, vamos lá, verbo, o que é substantivo, o que é adjetivo, beleza. E na hora da prova, quando você vê aquelas questões, você vai entender as questões? Será que você vai compreender o que a banca ela quer saber de você? Você só vai conseguir compreender e entender quando você faz questões. Eu costumo dizer, para quem acompanha os canais, tenho 2 canais pelo menos aqui, esse canal aqui de concurso, né, de dicas de concurso de modo geral, e tem um canal de concurso voltado só para TI. Eu costumo dizer para quem eu presto mentoria e consultoria em especial em concurso na área de TI, costumo dizer, você tem que fazer concurso, fazer provas de concurso desde o início. Começou a estudar essa semana, hoje, faz provas ainda hoje, ou provas não, questões, ainda hoje ou amanhã, para você já começar entendendo o que a banca quer saber de você. Você fechar um conteúdo denso, de bastante teoria, e não ter ali a prática como questões, é inútil, é em vão, porque na hora da prova você vai ficar perdido. Muita gente se quebra por isso. Ela estuda todo o edital, não faz questões, e na hora da prova não sabe o que fazer. Porque conhecimento ela tem. O problema é que na hora de aplicar aquele conhecimento nas questões, ela não entendeu por quê? Porque ela não conhece, ela não sabe, ela não avaliou, não analisou, não fez o processo de análise dentro das questões simuladas. E aí vem para o quinto erro, que é estudar aleatoriamente, sem metrificar, ou sem métrica definida. Aqui já faz ponte também com questões simulados. Se você não tem uma métrica definida, você acaba estudando de maneira aleatória. Por exemplo, vou estudar para o concurso X. Primeira coisa, naquele plano de ação que eu falei para vocês, eu quero fechar o edital em 6 meses ou em 4 meses, 6 meses, fechar o edital. Depois eu vou só voltar e revisar. Ou se você estabeleceu um plano, um objetivo. O objetivo é esse. E aí você chega no 6º mês, você percebe que você não conseguiu fechar o edital. Mas por que você não fechou o edital? Muita gente não vai saber dizer por quê. E é fácil entender por que ela não sabe. Porque ela não tem uma métrica definida. Ela não tem anotações que vão levar ela a avaliar o que aconteceu porque ela não chegou àquele ponto. Outra, você chega na hora da prova, não acerta questões,
ou não consegue nem sequer ficar muito longe. Por quê? Porque você não conseguiu fazer das questões dos simulados uma maneira de medir o seu desempenho. Simulados de questões servem para você praticar e também para você medir o seu desempenho. Quando você tem questões de concurso público que você utiliza como métrica de desempenho, você está ali naquele momento fazendo com que você vai medir. Peraí, eu fiz questões da disciplina tal e de 20 questões eu acertei somente 10. Então por que eu estou errando? O que está acontecendo? Você vai lá revisar, vai avaliar aonde está o seu erro. Se você não entendeu um assunto, se você não está com dificuldade de memorização, se está com dificuldade de entender, compreender aquele assunto, qual é o erro, qual é o problema. E você vai agir em cima daquele problema, daquele erro, vai revisar aquela situação, vai revisar aquela questão, vai revisar aquele assunto, aquela disciplina, para poder ter um desempenho melhor. Então você ter boas métricas e não estudar aleatoriamente vai te ajudar a ter um desempenho melhor. Tende a te ajudar a ser aprovado ou aprovado. Então é um grande erro estudar aleatoriamente, sem métrica definida. Qual é a sua métrica? A minha métrica é acertar pelo menos 80% das questões da disciplina tal. Minha métrica é fechar um simulado daquele concurso que eu quero fazer pelo menos 80%, para brigar ali entre os primeiros. Eu até recomendo, eu coloco a métrica bem alta, coloque 90%, né? Como tem um ditado que diz por aí, né? Mire nas estrelas para acertar na lua. Porque quando você coloca assim, a nota de corte do último edital foi 70%. Acontece que a gente chama de ancoragem, né? Ancoragem é você ter ali na sua mente um número e você achar que o seu objetivo é alcançar aquele número. Se o edital anterior do concurso foi 70%, 80% a nota de corte, não se baseie nisso, coloque sua meta mais alta. Olha, vou para os 90 para ficar entre os primeiros colocados. E você começa a fazer provas, começa a fazer simulados, começa a fazer questões e coloca como meta alcançar os 90%. Mire alto para você conseguir chegar no seu objetivo. Um exemplo, claro que já faz um tempinho esse concurso que eu fiz, né, bem... E bota tempo nisso, por exemplo, o que aconteceu? Um dos primeiros concursos que eu fiz, que eu fui aprovado, um concurso bancário, o que aconteceu? Na época, né, o cálculo que a banca fazia era diferente. A banca fazia o seguinte cálculo, ela pegava a pontuação, a sua pontuação, e fazia uma média geral em cima de uma pontuação geral, ou seja, fazia uma média da pontuação geral de todo mundo e dividia a sua nota pela média geral. Isso me favoreceu, eu passei em 11º lugar na época. Por quê? Porque a pontuação ficou bem acima da média da pontuação geral. Ou seja, veja só, minha pontuação estava acima da média. Então quando você coloca a sua pontuação mais acima, você tem a possibilidade de vencer essa parte que a gente chama de ancoragem. Coloque a sua pontuação acima da ancoragem. Mas isso tem a ver com a métrica. Então você não estudar aleatoriamente, sem ter métrica definida, é um grande problema que pode atrapalhar certamente a sua aprovação em concurso público. Eu quero que você coloque nos comentários se você comete algum desses erros, se você está corrigindo esses erros, ou se você sequer sabia que algum desses pontos que eu listei aqui foi algum tipo de erro. Coloca nos comentários, quero saber a sua opinião sobre o assunto, e cada vez que você coloca seu comentário, coloca a sua ideia, sua opinião, me auxilia, me ajuda a produzir um conteúdo que seja mais relevante para quem é concurseiro, concurseira, quem deseja nesse 2026 realizar seu sonho de ser aprovado em concurso. Eu vou dizer para vocês, hein? Tenho dito, cada vez mais está muito difícil ser aprovado em concurso. Se você não fizer um estudo realmente sério, de maneira séria, evitar os vários erros, que foram alguns erros dos vários que você pode cometer. Se você, inclusive, tiver algo na sua mente, na sua cabeça, algum outro erro, coloca nos comentários também para contribuir com a comunidade. Se você não conseguir vencer alguns erros ou algumas situações como essa que eu listei aqui, você pode correr sério risco de não ser aprovado ou aprovada mais um ano e não ter a possibilidade de conquistar sua tão sonhada estabilidade no emprego, então, no cargo público. Coloque nos comentários para saber a sua opinião, a opinião da comunidade sobre esse assunto aqui no nosso canal Jesus Concurso e Dicas.